Neste momento eu quero saudar a todos que estão a nos ouvir com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 5 de abril, nós estamos fazendo essa live. Está aqui conosco o irmão Pairo, o irmão Janderson, nos ajudando aqui para a preparação deste momento de culto, este momento de pregação, trazer uma palavra de Deus. Hoje foi um dia especial que foi marcado aí um dia de oração e jejum pela nação. Nós sabemos que existe 3 tipos de paixões que são as mais fortes no ser humano. São a paixão religiosa, a paixão do futebol e também a outra paixão que também é semelhante é a política. Muitas vezes eu estava ouvindo um pastor dizendo que não era para fazer esse jejum que estava sendo conclamado pelo presidente. Quando uma pessoa fala isso, parece que a paixão política está mais em atividade do que a paixão da fé cristã. Então nós queremos dizer que qualquer pessoa que pedir oração e conclamar para orar, pode ser pessoa de qualquer credo, nós sempre estaremos prontos para orar. Então é a necessidade de orarmos. Eu quero, nesse momento, para quem muitas vezes alguém que está me vendo, ouvindo, vendo aí o áudio, eu sou o pastor Valdenor, da igreja aqui de São Julião, Piauí. Então vamos ler o texto sagrado, onde a gente pretende trazer uma meditação nele. Está no capítulo 8 do Evangelho escrito por Mateus, a partir do versículo de número 5, que fala a respeito do centurião de Cafarnaum. Está escrito assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens. Digo, este vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu servo sarou. Muito bem, nós encontramos nessa passagem das Escrituras um testemunho que foi escrito tanto pelo evangelista Mateus como também o evangelista Lucas, que ele descreve este acontecimento. Nós vemos que um cidadão romano, quando se tratava de outras pessoas que estavam ali, era considerado superior e submissa. Quando nós falamos de um centurião, estamos falando de um oficial que tinha sobre seu comando 100 ou mais soldados a seu comando. Então nós sabemos que era uma grande autoridade. E esse homem, ele vai à busca de Jesus porque estava enfrentando um problema com seu criado que estava muito doente. Muito doente. A Bíblia fala que ele estava paralítico e também estava atormentado. Alguns estudiosos dizem que tratava de uma paralisia. Se esse fato for real, seria aquela pessoa que quando trava, a pessoa fica como não ouve, não fala e fica sem andar e às vezes sente tremores no corpo.
E nesse momento a gente percebe que ele se aproxima de Jesus e ele chama Jesus de Senhor. Nós observamos que este homem, para ele chamar Jesus de Senhor, certamente já teria que conhecer muito sobre Jesus e crer nele também, ao mesmo tempo crer nele. Segundo lugar, a Bíblia diz que ele rogou. Ele não chegou lá como uma autoridade dizendo, olha, você está sob o comando de Roma e, portanto, você tem que fazer isto ou aquilo. Pelo contrário, ele simplesmente pediu de forma humilde, de forma necessária. Este homem demonstra também uma outra atitude muito interessante, porque ele não estava ali buscando uma cura para si próprio, ele não estava ali procurando uma cura para sua esposa, para um dos seus filhos, ou para alguém da sua família, mas se tratava de um criado. E nós vemos que ele estava extremamente preocupado com aquele criado. Isto revela que, apesar dele ser uma autoridade no sentido de um comandante, mas ele tinha muito amor no seu coração. E o Senhor, ele olha muito mais para o nosso coração do que propriamente para as nossas palavras. Ele olha muito mais para o nosso coração do que para a posição que ocupamos. Então ele olha muito mais para isto do que outro sentido. Nós observamos que este homem, ele foi movido por dois sentimentos fortes. O primeiro sentimento era o sentimento de amor que ele tinha pelo servo. O outro sentimento se chamou a fé, que moveu a ele a buscar no Senhor uma solução, buscar no Senhor um socorro, porque certamente o problema do seu criado não daria para resolver com as suas condições financeiras ou a sua posição social. Certamente não daria para resolver através da medicina, pelo menos da época. Então nós observamos que esse homem foi movido por uma crença que o Senhor poderia sim trazer a solução para o seu problema. É muito importante as pessoas que estão nos ouvir, os irmãos em Cristo, as pessoas amigas que estão nos ouvir, lembrar-se que esses dois sentimentos, ele deve ser a causa de nós sempre orarmos, a causa de nós buscarmos ao Senhor. É o sentimento de amor e o sentimento de fé, de crença real. E nós observamos que ele então, ao explicar o estado em que se encontrava o seu criado, o Senhor Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Mas, imediatamente, aquele homem fala para Jesus que ele não era digno, que o Senhor, ele não era digno que o Senhor Jesus entrasse na sua casa, devido ele entender na sua mente que Jesus era santo e que ele era pecador, que ele fazia coisas que desagradavam, então ele não se sentiu digno por isto. Mas ele traz uma explicação muito interessante. Ele diz para o Senhor, dizendo assim, ele disse, eu sou um homem sob autoridade. Quer dizer que ele tinha alguém superior a ele, que ele devia obediência aos seus superiores. Mas também tinha as suas ordens, criados e soldados. E ele dizia ao criado para fazer isto, e ele sabia que aquele criado ia fazer. Como também ele dizia ao soldado, vem, ele vem, se manda aí, ele vai. Então ele estava dizendo para Jesus que sabia que o Senhor ele tinha autoridade no mundo material, no mundo dos humanos, mas o Senhor tinha autoridade espiritual, que aquilo onde os limites do homem não vai, os limites do homem não ultrapassa aquilo, ele sabia que o Senhor teria autoridade. Então ele disse, basta dizer uma palavra e o meu criado vai ficar são. E o Senhor se alegrou, porque ele ousou, essa expressão alegrou o Senhor, porque o Senhor não admira o homem pela sua beleza, ou a mulher pela sua beleza física,
nem pela sua capacidade, pelas suas habilidades, pela sua sabedoria, pelo seu grau de escolaridade, pelas suas formaturas que tiver. Isso nada disso pelas suas agilidades, pelas suas habilidades, nada disso chama a atenção de Deus. Mas o Senhor admira no mundo de incredulidade, num mundo onde muita gente ostenta o seu ateísmo, num mundo em que as pessoas, eles não respeitam, na verdade, a fé, não respeitam, na verdade, a soberania divina, eles não respeitam. Mas nós sabemos que a maioria dos homens, quando encontra na encruzilhada da vida, onde ele fica, nós sabendo que está por um fio a sua vida, é o que muita gente está sentindo exatamente neste período, esse período onde esse vírus chamado coronavírus, ele tem assombrado muita gente, tirado o sono de muita gente. Tem muita gente trancado de portas e janelas e não sai nem mesmo na porta, de tanto pavor e de tanto medo. Então eles percebem que nem mesmo o dinheiro pode dar a certeza que será curado. Nem mesmo a medicina tem poder para dar a segurança que você chegando lá você vai ser curado. E nesse momento nós vemos que multidões de gente, não somente os evangélicos, mas também os católicos, de todas as crenças, a maioria deles estavam orando e jejuando, porque sabemos que quando os limites humanos chegam, o de Deus está apenas começando. Então nós sabemos que Deus, ele se importa. E quando aquele homem diz isto, o Senhor se alegra. E ele aproveita a oportunidade para trazer uma palavra para aqueles que o seguiam. E os que o seguiam era exatamente o judeu. E o judeu era o povo da promessa, o povo eleito por Deus através de Abraão, né? Então, por esse motivo, ele se considerava, então, o povo de Deus. E ele se volta e diz, olha, eu encontrei tanta fé neste homem como não encontrei nem mesmo no seu povo, que era o povo de Israel. E ele disse que usou uma expressão dizendo que muito sairia do Oriente, do Ocidente, sentar-se-ia ao lado de Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Observamos aqui que a mensagem do Senhor Jesus, ela não estava apenas ali para dizer, aleluia, por isso eu vou curar o rapaz. Não, ele não disse para aquele homem, por isso eu vou lhe fazer prosperar cada vez mais. Ele não fez esse tipo de promessa, mas o Senhor disse que a fé dele certamente levaria ele a uma conversão genuína, e por isso ele poderia entrar no céu. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que a salvação não era apenas para os descendentes de Abraão, que seriam os descendentes de Abraão, mas estava dizendo que todas as demais nações, todos os gentios das demais nações, poderia alcançar a salvação, entrar no céu e sentar naquele grande banquete que é chamado a festa, né? da recepção, da entrada da igreja nos céus. Então nós observamos isto. O interessante da passagem das Escrituras é que ela é uma mensagem que ela tem o começo, ela tem o desenrolar e tem o fechamento de forma perfeita. Louvado é o nome do Senhor. Então quando aquele homem disse para ele que não era necessário ele, mas dissesse uma palavra, então seria curado. Nós lembramos que no livro de Salmo está escrito que o Senhor enviou a sua palavra e os curou. Então nós sabemos que a palavra do Senhor os cura. Ele disse vai, né? Então a sua fé, ele usa a expressão para ele ir, vai e como creste seja feito. Então usou essa expressão, como creste seja feito. E aí então ele volta para a sua casa. É bom lembrar que a situação daquele homem não era uma situação fáceis, era uma situação muito difícil,
Mas nós sabemos que para Deus nada é difícil, nada é impossível. Todas as coisas é possíveis ao Senhor. E é por isso que as pessoas que passam a dedicar a sua vida ao Senhor, cada dia se torna mais convencido, cada dia se torna mais convicto, cada dia a sua fé acrescenta, o seu amor para com Deus, o seu amor para com a sua palavra, o seu amor para cultuar, adorá-lo, é porque o Senhor, Ele é fiel na sua palavra, Ele fala, Ele promete e Ele cumpre. Portanto, meus prezados irmãos em Cristo que está ouvindo esta palavra, o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, como está escrito na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 8. Ele é o mesmo que nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E, portanto, seja nos momentos de bênção, nos momentos de paz, nos momentos de conflito, nos momentos de dificuldade, Ele permanece conosco. Portanto, neste momento, estou chegando ao final desta palavra, espero que o Senhor venha falar ao seu coração através dessa palavra. E também desejo fazer uma oração. Eu fiquei muito alegre que na outra vez eu ministrei uma oração muito rápida e mesmo assim alguém testificou que fora beneficiada com o poder de Deus e foi ali beneficiada com uma cura. Porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Então nós vamos orar, queremos agradecer aqueles que estão ao vivo, que Deus os abençoe, e aqueles que ainda vão ver posteriormente este vídeo. Portanto, vamos orar ao Senhor. Altíssimo e poderoso Deus e gracioso Pai, neste momento nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade e apresentamos ao Senhor as muitas pessoas que estão ouvindo e aquelas que ainda ouvirão. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que a bênção do Senhor venha sobre essas pessoas, sobre essas famílias, sobre este lar. Ó Deus, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, ó Deus bondoso e santo, eu quero ministrar sobre elas, pedindo ao Senhor que vai removendo o medo, o pânico, meu Senhor da glória, e vai dando paz nas suas almas e nos seus corações. Eu também estou orando por aqueles que porventura neste momento estão doentes no seu físico. Eu quero ministrar agora o poder do nome de Jesus para curá-los. Eu estou repreendendo os problemas de dores de cabeça, problema na audição, problema na visão, problema nos ossos, problema nos nervos, problema no sangue. Em todo, qualquer lugar ou parte do corpo, eu ministro no poder do nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus estou ministrando a cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final. Deus abençoe a todos. Um abraço. Pastor, a irmã Maria Dito mandou a paz do Senhor para o senhor. Muito bem. A paz do Senhor, Maria Dito. A irmã Maria do Livramento Paiva Silva mandou a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Maria. O Francisco Elton também mandou a paz do Senhor. Paz do Senhor, Francisco Elton. É um prazer, estou com saudade.